Bom dia a todos. Bom dia, família. Vamos começar a tomar os nossos lugares. Bom dia também a quem nos acompanha online. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vamos lá. Este é um dia muito, muito bom para louvar o nosso Deus. Amém? Como todos os outros. Estamos prontos? Vamos lá, vamos cantar. Agora para fazer a tua vontade e sem demora vou seguir a verdade. Estou pronto agora para fazer a tua vontade. Em ti nós vamos que tu te queremos ter. Em ti sim vamos caminhar, pois mais que tu te queremos ter. Graça presente, graça presente. Estou confiante, o futuro está em tua mão. À frente a cruz, seguro em teu favor. Estou certo, Jesus está por chegar o melhor. Em ti vamos caminhar, pois mais que tu te queremos ter. Em ti sim vamos caminhar, pois mais que tu te queremos ter. Vamos bater as nossas palmas nesta manhã, bem forte. Vamos fazer uma festa ao nosso Deus. É Jesus, só tu és digno. Aleluia, aleluia. Eu sei, nunca me deixas. Um milagre vejo acontecer. Tu és Deus de promessas e não vais falhar. Eu sei, nunca me deixas. Um milagre vejo acontecer. Tu és
vamos caminhar, pois mais que tu te queremos, Deus. Em ti sim vamos caminhar, pois mais que tu te queremos, Deus. Nós te desejamos, nós queremos estar perto de ti, Senhor, estar diante de ti, diante do trono do Rei. Buscamos pela tua presença nesta manhã, Senhor, sabendo que te vamos encontrar. Estás aqui no nosso meio, aleluia, aleluia. Sim, Deus, ser exaltado, ser glorificado, com o nosso louvor, com os nossos cânticos, com as nossas palavras. É tudo para ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos cantar nesta manhã, mais uma vez. Eu sei, nunca me deixas, um milagre vejo acontecer. Tu és Deus de promessas e não vais falhar. Eu sei, nunca me deixas, um milagre vejo acontecer. Tu és Deus de promessas e não vais falhar. Esta é a nossa certeza, aleluia. Eu sei, nunca me deixas, um milagre vejo acontecer. Tu és Deus de promessas e não vais falhar. Eu sei, nunca me deixas, um milagre vejo acontecer. Tu és Deus de promessas e não vais falhar. Aleluia, sim, Deus, tu és um Deus de promessas e nunca vais falhar. Em ti nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Sabemos que em ti podemos confiar, em ti podemos caminhar. Aleluia, aleluia. Ser exaltado, Jesus. Queremos dar uma salva de palmas ao nosso Deus nesta manhã. Amém, amém. Podemos dizer bem alto, juntos: Deus, tu és bom. Amém. Acreditamos nisto do nosso coração. Temos esta experiência, temos vivido isto, que Deus é bom. Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. Amém. Podemos dizer isso para a pessoa que está ao nosso lado. Olha, Deus tem feito coisas incríveis na minha vida. Amém. E Ele é digno de todo louvor. E é isso que vamos continuar a cantar nesta manhã, que Deus é bom. Amém. As nossas palmas. Vamos cantar bem alto. Aleluia, aleluia. Santo Deus, Jesus. Eu vou cantar bem alto para toda a gente ouvir acerca da bondade que sempre tens por mim. Tua misericórdia enche todo o meu ser. Grande é o teu amor. Vou cantar porque tu és bom, vou dançar porque tu és bom, vou gritar porque tu és bom, bom para mim. Aleluia, não há nada nem ninguém que se compara ao nosso Deus. Vamos cantar isto juntos. Não há nada nem ninguém que se compare a ti. A terra e o vasto
Bom dia, irmãos. E bom dia a quem está em casa. Podem sentar. É bom termos este tempo de adoração. E é bom estarmos em conjunto a fazer isto em família, não é? E como estamos também em família, é importante também partilharmos aquilo que nos aflige, aquilo que também conquistamos juntos. Partilharmos realmente a vida, não é? E antes de mais, quero encorajar quem quiser entrar naquele site e partilhar aquilo que tem gosto de partilhar com a família, para que também possamos orar, não só para pedir, mas também para agradecer. Mas também para entrarem e verem os assuntos que estão lá e durante a semana irem também pesquisando um pouco e irem orando por todos os assuntos que vão surgindo neste nosso placar virtual. Então, desde já, esta manhã, eu queria que nós orássemos por, antes de mais, e agradecer pelas famílias que passaram por Covid. Deu para perceber que tivemos aqui umas semanas muito intensas, com pouca gente, principalmente na equipa, que serve aqui todos os domingos. Então, é realmente uma bênção que ninguém tenha ficado com grandes sequelas, e por isso vamos agradecer por isso, e vamos agradecer realmente por isto já ter passado. Mas também vamos pedir às famílias que ainda estão nesta situação, e também orar realmente pela fase de isolamento, que é muito complicada. É uma semana muito intensa, com muito tempo em casa, muito tempo a pensar em muita coisa. Por um lado é bom, por um lado é mau. Portanto, vamos orar realmente por estas pessoas que vão ainda passar por esta situação. Vamos também orar e agradecer pela noite de ontem, noite de karaoke. Tivemos um momento muito bom em família, tivemos realmente aqui todos a conversar, a cantar, e foi realmente muito bom. Mas é também importante orarmos pelas visitas que estiveram cá e orarmos para que realmente estas pessoas possam perceber o que é isto de viver em família e de aproveitar estes momentos para também nos divertirmos e também intensificarmos os nossos vínculos e relações. Então, que realmente estas pessoas também possam perceber e que também possam ser tocadas por Deus e pelo Espírito Santo. Vamos também orar por vários assuntos que estão a surgir ao longo destes últimos tempos, principalmente no que toca à saúde de alguns irmãos e também algumas situações familiares um pouco complicadas, nomeadamente a família da Sara Dias, que a mãe faleceu. Temos também a Cristiane, que surgiu com um assunto ontem do tio dela que está no Brasil, teve um acidente muito grave e está hospitalizado. Temos também os pais da Ariana, a mãe da Cristina, e penso que não me estou a esquecer de nenhum familiar, mas também temos muitas pessoas que realmente precisam da nossa ajuda. Exato, sim. O irmão Agostinho está com muitas dores de costas, e também vamos aproveitar para orar pela prima do irmão Agostinho e da irmã Luísa, a Isabel, que está com um problema grave de saúde. Vamos orar também por um irmão de um colega de trabalho do Pedro, que tem um tumor na cabeça. Pelo Lucas, que é o filho de uma amiga da irmã Luísa Moita. Orar também pela saúde da Talita, pela minha saúde também. Orar também por uma casa condigna para a Dona Fátima, que sabemos que este processo ainda se está a arrastar ao longo destes últimos meses e tem sido muito complicado. Orar pela irmã Benilde, pela irmã Hermínia, pelos nossos irmãos que estão em lares da terceira idade. Vamos orar também pela irmã Aurora, pelo irmão Carlos e Marta. E é isto. Eu vou orar, mas se quiserem concordar, podem concordar. Aliás, devemos concordar, se realmente achamos que faz sentido. E vamos manter-nos neste espírito de louvor e adoração. Amém? Sim, Pai, obrigado, Deus, por este dia, Deus, e quero-te agradecer, Pai, por podermos estar aqui, Deus, em conjunto, Pai, por podermos realmente ouvir a Tua palavra, Deus, e ouvir o teu clamor, Pai, por nós. E Deus, quero-te pedir, Pai, que realmente nos possas continuar a proporcionar estes momentos, Pai, de adoração e de louvor a Ti, Pai. Que possamos realmente, Deus, compreender a dádiva que é de sermos livres para o fazer, Pai, e podemos estar aqui, Deus, a louvar com todo o ânimo e coração, Pai. Obrigado, Deus, por realmente nos dar a oportunidade, Pai, de acordarmos cedo e podermos estar aqui, Pai, mesmo cansados, Deus. Mesmo depois de uma noite longa, Pai, é realmente muito reconfortante perceber, Pai, que Tu ainda tens mais para nos dar do que já nos deste. Por isso, Deus, quero-te realmente agradecer, Pai, quero-te agradecer, Pai, para todas estas pessoas que estão aqui a servir o Teu nome, Pai, para nos poderem trazer este momento tão
tão importante, Pai. E Deus, quero orar também, Pai, pela saúde das pessoas, Pai, desta igreja, Pai, e daquilo que temos vindo a orar, Pai. Sabemos que isto é uma situação muito complicada, Pai, que são situações muito complicadas, Deus, e que passam do nosso entendimento, muitas vezes, e passam da nossa força, Pai. Mas nós acreditamos em Ti, Pai, no Teu sobrenatural e na Tua força, Pai. E nós acreditamos, Pai, que Tu podes ter uma cura para tudo, Pai. Envolva essa cura um processo sobrenatural que ninguém entende, ou mesmo médicos, enfermeiros e por aí em diante, Pai. Por isso, Deus, oro realmente pela saúde destas pessoas, Pai, que fomos falando aqui, Pai, para que Tu possas edificar, Pai, que Tu possas realmente curar, Pai, que Tu possas trazer aqui conforto, Pai, para que possamos viver da melhor forma possível, Pai. E Deus, eu quero orar também, Pai, e quero-te agradecer, Deus, realmente por esta situação do Covid, Pai. Quero-te agradecer, Pai, porque realmente estiveste com as nossas famílias durante este tempo todo, Pai. Estas últimas semanas foram realmente ao rubro, Pai, mas sabemos, Deus, que nada aconteceu de grave, Pai, que está tudo bem, Deus, e isso é reconfortante, Pai. Sabemos que realmente estás com a nossa família e que nos estás a ajudar, Pai, para que tudo corra bem, Pai. Mas peço, Deus, para quem ainda vai estar, Pai, e para quem ainda está, Deus, que possas dar força, Pai. Isto não é um tempo fácil, mas que Tu possas realmente, Deus, trazer aqui apoio, ajuda e força para esta situação, Pai. Deus, peço também pelas situações familiares que fomos apresentando aqui, Pai. Sabemos perfeitamente que quando alguém morre, Pai, ou quando estão em estado grave, Pai, é realmente muito complicado, Deus. Mas, Pai, pedimos que reconfortes estas famílias, Pai, que ajudes, Pai, e que ajudes também a lidar com esta situação, Pai. Sabemos que não são situações fáceis, Pai, e que envolvem muitos outros aspectos, Pai, mas Tu possas realmente reconfortar, Pai, e dar força para que estas pessoas continuem a mover-se, Pai, e a proclamar, Deus, e a adorar o Teu nome, Pai. É isto que eu Te peço, Deus, continua-nos a abençoar e dá-nos um bom tempo, Pai. Amém. Bem, nós já fizemos isto no primeira celebração, vamos fazer novamente. Não é fazer por fazer, mas é fazer porque queremos que a igreja esteja unida em oração neste assunto em particular. O Filipe tem uma situação de saúde que não se consegue perceber, ainda não conseguiram perceber o que é. É uns valores alterados nas análises do sangue, mas tem estado a fazer exames, ainda não se conseguiu perceber, mas nós vamos orar. A palavra de Deus diz para nós fazermos isso, para quando alguém está doente, alguma situação preocupante, nós chamarmos a liderança da igreja e orarmos. Então eu queria chamar a liderança da igreja, queria chamar a Esther, a Cecília, o Nuno, o Jorge, o José, a Lídia e o Steve, e vamos orar. Vamos orar e pedindo e convocando a igreja toda para estarmos em oração pelo Filipe, está bem, nestes tempos. Amém? Vamos orar. Aleluia, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Mais uma vez nós confessamos a nossa profunda convicção no Teu sobrenatural, Senhor. A nossa profunda convicção no Teu poder. Pai, sabemos que, Senhor, que Tu tens poder para curar, então cura, Senhor. Te pedimos mais uma vez e mais e mais e mais. Senhor, queremos importunar-te, Senhor, com este assunto que nos causa peso e que nos preocupa, Senhor, e queremos, Pai, que Tu intervenhas, Senhor, de uma forma transformadora, Senhor, na saúde do Filipe, Pai, que o possas limpar e curar, Senhor, toda a doença, Senhor, e que nós, como igreja, possamos estar unidos em oração, Senhor, batalhando em oração, Senhor, para que Tu possas fazer a Tua vontade, Senhor, e nós Te pedimos, Senhor, para que Tu possas curar, Deus, e renovar o seu corpo, Senhor, limpá-lo completamente, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para testemunho, Senhor, de que o Teu poder, Tu continuas a fazer milagres, e pela fé, Senhor, nós vemos os Teus milagres a acontecer, Senhor. Então, pela fé, nós pedimos milagre na vida do Filipe, em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, acreditamos no sobrenatural, acreditamos que tudo podes fazer, Senhor, e oramos, Senhor, nesta manhã, Senhor, por cura, Senhor, ainda que não saibamos o que está a acontecer, Senhor, nós sabemos que Tu podes fazê-lo agora, Senhor, e é, Senhor, por isso que nós clamamos, Pai, que nesta hora, Senhor, Tu limpes o corpo do Filipe, Senhor, ó Deus, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, que sejas engrandecido através desta situação. Ó Deus, oramos por paz no coração do Filipe, da sua família, Senhor. Ó Deus, e que tudo contribua para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Nós oramos em confiança que aquilo que Tu tens preparado, Senhor, para os Teus filhos, para a vida do Filipe, Senhor, é o melhor, Senhor. É aquilo que Tu queres que seja feito, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém.
Vamos cantar nesta manhã. Da derrota
sepultura vaga está, aleluia. Deus Pai assalto, Deus Pai assalto. Obrigada pela vida, Senhor, que alcançamos em Jesus. Fomos livres do pecado, livres da morte, livres da escuridão. Nos resgataste, Senhor, e nos deste uma vida com abundância, cheia de certeza, Senhor, que Tu nunca nos vais deixar, que Tu és por nós, Senhor. És por aqueles que Te amam, os Teus filhos, aqueles que Te reconhecem como Seu Senhor e Salvador. Oh Deus, obrigada por esse privilégio, Senhor. Obrigada por essa honra de sermos Teus filhos. Oh Deus, e que saibamos que nada se compara a este privilégio tão grande, que nada, Senhor, vai se comparar àquilo que podemos encontrar em Ti, Senhor. Esta esperança, esta certeza, esta convicção de quem nós somos, para onde vamos, que sabemos que nos vamos encontrar contigo um dia, Senhor. Oh Deus, muito obrigada pelo sangue de Jesus que comprou tudo isso, que nos comprou, que nos purificou, que nos redimiu. Somos santos diante de Ti, Senhor, porque Tu olhas para o sangue de Jesus vertido na cruz. Obrigada, Senhor, obrigada. Recebe o nosso louvor e adoração nesta manhã, porque só Tu és digno, Deus. Aleluia. Bom dia, todos podem ficar sentados. Vamos continuar o nosso louvor agora com a oferta. E a passagem por deste mês é de Deuteronômio 16, versículos 15 a 17. Então vou ler agora. Durante 7 dias celebrarás uma festa em honra do Senhor, teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido. Festeja-a com toda a alegria, porque o Senhor teu Deus te abençoa em todas as tuas colheitas e em todos os teus trabalhos. 3 vezes por ano, todos os teus homens devem apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido. Na festa de Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa das tendas. Não devem ir de mãos vazias, mas cada um deve levar ao Senhor o que puder, conforme aquilo que o mesmo Senhor lhe tiver
concedido. Então, estes versículos se encontram num trecho que fala sobre estas 3 festas: a festa de Páscoa, Pentecostes e das tendas. Mas mais especificamente, em versículo 15, fala da festa de tendas. E isso foi uma celebração que aconteceu depois da colheita e das víndimas. O povo de Israel celebrarem esta festa porque eles acabam de ver a bondade de Deus e a generosidade dele nas colheitas. Então, logo depois, eles dão toda a glória e celebram o fato que tudo o que eles têm, eles receberem, vem de Deus e tudo é bênção de Deus. E depois, em versículos 16 e 17, mostram que em cada uma destas festas, o povo deve responder, oferecer uma porção do que o Senhor lhes derem. E para nós é o mesmo. Nós provavelmente não estamos realmente envolvidos nas colheitas e as víndimas, mas tudo o que temos vem do Senhor. Mesmo que for um salário que vem à nossa conta bancária, ou amigos, ou todas as outras provisões que temos, tudo vem do Senhor. E então respondemos em alegria, porque é a bênção dele nas nossas vidas. E por isso damos com generosidade, dando o que podemos, reconhecendo a bondade dele nas nossas vidas. Então vou orar e depois vamos levantar a nossa oferta enquanto cantamos. Então vamos orar. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de festa, que quando recebemos coisas, Tu nos chamas a festejar, Tu nos chamas a estar pessoas alegres que reconhecem a Tua bondade nas nossas vidas, Senhor. E nós queremos ser estas pessoas, nós queremos ser pessoas que reconhecem a Tua generosidade e bondade. Nós não queremos focar em o que não temos, Senhor, mas queremos focar em tudo o que Tu nos tem dado, Senhor. Então ajuda-nos esta manhã de reconhecer a tua graça, a Tua generosidade e de dar com generosidade, seja agora com a oferta em dinheiro, ou seja com o nosso tempo, com nossas amizades, com família, ou uma maneira em que nós servimos. Amém. Desde Abraão, Tu és Deus de provisão, em tudo és fiel. Mais do que uma vez, eu já pude ver o que podes fazer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa Tu vais cumprir. Grande é Tua fidelidade por mim. Grande é Tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei Teu nome. Grande é Tua fidelidade por mim. A terra passará, mas Tua palavra seguirá. O mesmo Tu serás. Mais do que uma vez,
Eu já pude ver um milagre acontecer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa tu vais cumprir. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. E nós colocamos a nossa fé, Senhor. Vamos cantar isto juntos nesta manhã. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Nunca me deixará. Oh, grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Nunca me deixará. Oh, grande é tua fidelidade. Aleluia, aleluia, a tua fidelidade por nós. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer louvarei teu nome. Do nascer do sol ao anoitecer louvarei teu
do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Do nascer do sol Ao anoitecer, nós vamos louvar o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. teu nome. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei Teu nome, louvarei teu nome. teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Amém. Podemos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Aleluia. Amém. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Amém. Alguém pode dar testemunho disso? Ué, que é então? Temos convicção ou não? Amém. Tivemos ontem a nossa noite de karaoke, né? Foi um tempo muito divertido. Acho que foi o karaoke, já comentei, acho que foi o karaoke mais divertido, mais animado que já tivemos. Já tivemos algumas noites de karaoke, mas esta acho que foi a mais animada. Não sei se isso se deve ao facto de termos tido muita música brasileira, né? Se calhar foi. E obrigado a quem cantou, quem nos animou, e obrigado a todos os que ajudaram também, todos os que trabalharam, houve pessoas que trabalharam muito para servir, para lavar a louça, para preparar todo o sistema multimédia que usamos. Obrigado a todos. E sim, e é um privilégio servir a Deus. Amém? É ou não é? É. E por ser um privilégio, nós queremos também abrir espaço para quem quer servir aqui na nossa família. Possamos buscar juntos qual é a forma que Deus quer usar cada um. Não é? Então, a mensagem é esta. Quem quiser servir, quem tiver consciência do chamado de Deus, que é para servir em todo lado, não é só aqui, mas também aqui na nossa família, também aqui na igreja, também aqui na nossa comunidade. E podem ir àquele link, é um formuláriozinho. Eu sei que a letra está pequenina, tenho que pôr a letra maior, tini.cc/crcgaia-servir, e pode preencher o formulário para nós percebermos o que é que Deus quer fazer, onde é que Deus quer usar cada um, porque esse de facto é o chamado de Deus, é que possamos servir. Temos muitas áreas na igreja onde isso é possível, onde é possível fazer isso. Uma delas é a limpeza. Quem tiver tempo livre durante a semana, temos uma equipa muito fiel que há vários anos é sempre a mesma equipa a fazer a limpeza semana após semana, e eles não se importavam nada de ter mais 1 ou 2 pares de mãos, ou 3, pudessem ajudar, alternar um pouco, e é um privilégio servir. E nós estivemos a ler na semana passada em Romanos 12, que diz para nós procurarmos as ocupações mais humildes. Não sei se lembram dessa passagem. Procurarmos as ocupações mais humildes. Então é uma ocupação humilde, mas de muito valor, que nós podemos buscar. Então não deixem de partilhar connosco o que é que vocês sentem também em relação a esta questão. As nossas crianças podem ir para as suas classes, dos 3 aos 5, dos 6 aos 9, e respectivas professoras. E eis que a sala ficou vazia.
Mas Deus quer falar connosco, amém? Amém? Amém. Eu queria começar por contar uma história. Falar de algumas coisas que nos vão ajudar a integrar aquilo que vamos ouvir da palavra de Deus. Uma história da minha infância, primeiro. Tinha eu 6 aninhos e era o meu primeiro ano na escola primária e havia um exercício, uma parte da classe, era um exercício em que era preciso repetir uma letra. Sabem esses exercícios, não é? Repetir, até o desenho da letra ficar ótimo. Então, acho que era a letra S, não me lembro muito bem. Mas nunca mais me esqueci desse episódio. Porque eu, ao escrever uma das letras, eu enganei-me, aquilo ficou mal e eu fiz assim um risco, rasurei a sebenta e fiquei naquela, vou entregar isto a cada um, tinha que mostrar à professora. E eu fiquei, vou mostrar à professora isto tudo rasurado. Se calhar ela não vai gostar. Então eu tive a brilhante ideia, com a minha inteligência já desde pequenino, de entregar, tapei assim com o dedo, tapei o rasurado. Estão a ver? E entreguei assim, professora. E ela puxou-me assim o caderno e viu o rasurado. Então, e para o meu choque, ela deu-me assim 2 cachaços. Não sei se sabem o que é um cachaço. Não sabem o que é um cachaço? É assim, ó. Eu estou a dar com carinho, não é? Porque sou eu, não é? Mas ela não deu com carinho absolutamente nenhum. Não é? 2 cachaços assim, sem contar. Foi um choque, não sei o que é que foi mais chocante. Foi a dor ou foi o facto dela me estar a bater? Porque fui o primeiro a levar. Não é? Fui o primeiro a levar na turma. E foi chocante para mim. Queria contar outro episódio, mais recente, e que não me envolveu diretamente a mim, mas que eu testemunhei. Eu há uns 3 ou 4 anos, estava no aeroporto de Faro, no Algarve, e ia apanhar o avião para o Porto, e estava a passar, ia para o controlo, e passo e vejo uma família, um casal e uma criança pequena, um menino, devia ter uns 3 ou 4 anos, e o menino estava a contorcer-se no chão, a berrar, a gritar, para toda a gente ouvir, a chorar, completamente perdido, né? Deitado no chão. E toda a gente a passar, a olhar, porque era um barulho, né? E os pais estavam assim a pedir ao menino: por favor, levanta-te, por favor. Estavam assim, com muito carinho, o menino a contorcer-se no chão, a berrar, e os pais a pedir por favor, ao menino para se levantar. Não sei o que é que vocês acham disso. Para mim é estranho, não é? Pedir a uma criança que está a fazer uma grande birra, pedir por favor para ela se levantar. Se calhar iam perder o avião e a criança, não é? Iam perder o avião por causa disso, não sei. Então, em 1900, e estas histórias são para ilustrar alguma coisa, mas é importante enquadrar isto. Nós vamos falar de disciplina também. É importante enquadrar isto. Em 1946, um norte-americano chamado Benjamin Spock editou um livro. Publicou um livro chamado Meu Filho, Meu Tesouro. Em português é Meu Filho, Meu Tesouro. E esse livro tornou-se um best-seller. Vendeu 50 milhões de cópias, foi traduzido para 42 idiomas. E o New York Times escreveu que foi o maior best-seller na altura em que foi publicado, o segundo maior best-seller. Qual era o primeiro? A Bíblia. Não é? O segundo maior best-seller a seguir à Bíblia foi esse livro do Benjamin Spock. E a mensagem dele era basicamente esta: mães e pais, vocês sabem mais do que o que pensam. E ele dizia isto no sentido dos pais darem liberdade aos seus instintos de ternura, aos seus instintos de carinho. Porque o Benjamin Spock viveu numa altura, era a altura também da minha professora primária. Não é? Era uma altura em que era um regime militar na família. Ninguém podia responder quando o pai falava, ninguém podia pôr em questão aquilo que o pai dizia. Ai de alguém que pudesse em questão.
não é? Senão levava logo assim também um cachaço. Não é? Na maior parte, era este o regime geral, não é? Das famílias. E o Benjamin Spock veio falar contra esse tipo de educação, veio falar contra esse tipo de rigidez, não é? E dizer que as crianças precisam de ternura. Não é? Era uma altura em que havia a ideia de que não se podia dar muito mimo às crianças, não se podia dar muito carinho, porque senão a criança ia ficar mole, não é? Não ia ser um adulto seguro de si, ia ficar mole e dependente dos pais. Então era um bocado essa a filosofia. E Spock, e o Benjamin Spock veio falar contra isso. Não era o Spock do Star Trek, não é? Era outro Spock. Veio falar contra isso e oportunamente, porque de facto não era saudável, não é? Não era saudável. Mas porque o ser humano é naturalmente desequilibrado, o ser humano passou desse regime, isto estamos a falar do mundo ocidental, não é? Passou desse regime para um regime em que a disciplina está ausente, em que os filhos é que mandam nos pais, basicamente. Como aquele filho no aeroporto, ele é que mandava. Ele estava ali, queria ficar ali e os pais só podiam pedir por favor. Se a criança não quisesse, pronto, é a vontade da criança que prevalece. Não é? Então, passamos desse regime passamos de um regime desequilibrado para outro regime desequilibrado, que é a ausência de disciplina. E nós agora vivemos num mundo meio esquizofrénico, não é? Um mundo em que, por um lado, sabemos que as crianças precisam de educação. Acho que todos sabemos disso. As crianças precisam de educação. Por outro lado, existe a ideia e a filosofia que as crianças devem poder escolher. Devem poder escolher, por exemplo, o seu género até. Não é? Há essa ideia que as crianças temos que dar liberdade às crianças para escolher o seu género. Não se pode. Há famílias que não educam os seus filhos para ser menino nem menina. Educam assim, num vazio de género, para a criança, quando tiver a idade suficiente, poder decidir o seu género. Não é? Isso e aquela ideia de que não vamos impor uma religião às criancinhas. Não é? Isso é abuso infantil. Temos que deixar as crianças crescerem e depois então aí escolhem se querem seguir alguma religião ou não. Não é? Mas ninguém pergunta às crianças se elas querem ir para a escola. Alguém pergunta? Não, toda a gente leva os filhos para aí e não podem escolher. É um mundo assim um bocado esquizofrénico. E Deus? O que é que Deus tem a ver com isto? O que é que Deus tem a dizer sobre esta questão da disciplina? Sobre esta questão? Deus tem muito a dizer sobre tudo isto. Sobre desenvolvimento, sobre educação, sobre crescimento, sobre disciplina e sobre justiça também. Sobre justiça. E isto é já algo diferente. Nós vamos distinguir estas duas coisas. Uma coisa é disciplina corretiva. Né? Uma coisa é disciplina corretiva. Disciplina vem de uma palavra em latim, da palavra discípulos, que é a raiz da palavra discípulo. Então, disciplinar alguém é discipular essa pessoa. É alguém que está a ser instruído, está a ser ensinado, está a ser corrigido, está a ser moldado. A disciplina é o regime do discípulo. É algo que dói, que não é agradável. Ninguém gosta de ser corrigido. Custa. Mas o fim dessa correção é qual? É a felicidade de quem é corrigido. Mesmo que doa bastante. E às vezes dói muito ser corrigido. E a disciplina de Deus, quando nós olhamos para a disciplina de Deus e pensamos em como Deus disciplina, muitas vezes parece extremamente duro, parece até impiedoso. Né? E é uma imagem boa, que é esta. Uma pergunta: alguém aqui ficaria impávido e sereno a ver o seu filho ser cortado com uma faca? Alguém aqui ficaria impávido e sereno? Olha, há pelo menos uma situação em que não só ficaríamos impávidos e serenos, como até pagaríamos para fazerem isso. Qual? Se a pessoa que estivesse a cortar fosse um cirurgião e se a faca fosse um bisturi. Não é? Porquê? Porque é que nós somos capazes de sujeitar as crianças a um procedimento tão invasivo? Há muitos tipos de cirurgias diferentes, obviamente, mas algumas delas são bem invasivas e até com riscos para a saúde, não é? Com uma anestesia geral e etc. Muito agressivo. E porquê é que nós sujeitamos as crianças a isso?
E agradecemos até agradecemos a oportunidade de sujeitar a criança a isso. Porquê? Porque nós acreditamos que é para bem. Acreditamos que é para bem da criança. Acreditamos que é para a felicidade da criança, embora seja algo extremamente agressivo, extremamente duro. Deus é assim. Deus é capaz de causar grande dor. Deus é capaz de permitir que grande dor venha sobre a vida dos seus filhos. Porque Ele tem em vista um bem maior. Ele tem em vista a felicidade. E o caminho da felicidade é um caminho de sofrimento também. É um caminho também de sofrimento porque não se cresce sem sofrer. Não se cresce sem correção. Não se cresce sem disciplina. Sem disciplina, o que acontece é que as pessoas nunca amadurecem. E aquele menino no aeroporto, não sei se aquele era o modo normal, mas aquele menino o mindset dele, o chip dele, era o que estavam a transmitir-lhe era tu podes ter aquilo que tu quiseres. Quando ele for trabalhar, quando ele crescer e for trabalhar, se calhar vai achar também que ninguém tem o direito de o obrigar a fazer nada. Tem que lhe pedir amorosamente para ele cumprir aquilo que tem que fazer. Então, estamos a falar de disciplina corretiva. Né? É um tipo de disciplina que dói, mas que tem em vista um bem maior. E depois há outro tipo de dor, de procedimento doloroso da parte de Deus, que é bem diferente deste, mas que à primeira vista parece igual, que é a justiça retributiva. É a justiça retributiva e, neste caso, punitiva, porque causa dor. Né? Punitiva, de castigo. E este é o tipo de justiça, a imagem é um juiz num tribunal. Esta é a imagem. E nós sabemos que Deus também é juiz. Sabemos disso. Então esta imagem de um juiz a julgar um réu e a condenar um réu. Outra história da minha vida, hoje estou a falar muito de mim, mas são histórias que me vêm à mente para ilustrar o que eu estou a dizer. Eu, antes de conhecer Jesus, na minha antiga vida, eu fui apanhado a conduzir alcoolizado. Tive um acidente até. A polícia veio, eu fiz o teste, tinha álcool, bastante. O que é que me aconteceu? Fui a tribunal, fui julgado, fui condenado e cumpri a pena. Né? Cumpri a pena, fiquei sem carta durante algum tempo, tive que pagar uma multa. Então, e porquê é que o juiz fez isso? Ele estava preocupado, o fim do juiz era o meu crescimento pessoal. Se calhar, uma parte do sistema penal é isso. Mas ele não me conhecia de lado nenhum. Nem eu conhecia a ele. Ele não estava minimamente preocupado, ou pelo menos não demonstrou isso. Se estivesse minimamente preocupado com o meu bem-estar e com a minha felicidade. E eu fui lá para ser castigado por um crime que eu cometi. Ponto final. E ele estava lá para administrar a pena. Não mostrou a mínima empatia. Nada. Ele só aplicou a justiça. Porque ele era um juiz. E Deus, ele também aplica a justiça como juiz. E muitas vezes, sem o fim de corrigir. Não é uma questão de disciplina para a felicidade, é só uma questão de administrar justiça. Claro, nós vamos ver que as duas coisas sobrepõem-se um pouco. Né? E uma coisa que nós temos que perceber é que as duas coisas são feitas em amor. A disciplina corretiva do pai que corrige o filho para o moldar e para o aperfeiçoar, e a justiça punitiva do juiz que condena o réu, porque o réu cometeu um crime e tem que ser condenado, as duas coisas são feitas em amor. Isso temos que entender. A disciplina corretiva é feita em amor, porque é um pai que ama o seu filho. Então, é amor pelos filhos que estão a ser disciplinados e corrigidos. A justiça também é feita em amor. Mas, principalmente, é em amor de Deus pela sua própria santidade, pela sua própria justiça, pela sua própria glória. É zelo de Deus pelo seu caráter. Porque o seu caráter está em jogo. Está em jogo se a justiça não é feita. Então, é amor de Deus, nós temos que entender isto. Nós não somos o centro de Deus.
Deus é o seu próprio centro, porque Ele é o centro de todas as coisas. Então Deus ama mais a sua própria santidade e a sua própria glória do que nos ama a nós. Nós temos que entender isso. E nós temos visto estes dois tipos de procedimento doloroso da parte de Deus. Nós temos visto isso nos profetas menores, né? Com os livros que nós andamos a estudar. Temos visto o turbilhão a acontecer com estes dois propósitos. E os profetas anunciavam então estas duas coisas. Eles anunciavam, por um lado, a disciplina corretiva. Eles anunciavam Deus como um pai que quer levar o seu povo, corrigir o seu povo e levá-lo para o caminho da vida, que aplica um procedimento doloroso, uma cirurgia, para os curar e levar para o caminho da vida. E temos também a justiça retributiva ou punitiva, né? Aplicada sobre quem? Sobre quem não quer que Deus seja para si mais do que um juiz. É isto que define a justiça punitiva. Quem não quer que Deus seja para si mais do que um juiz, é isso que vai ter. Quem não quer, aliás, melhor dito, quem não quer que Deus seja para si coisa alguma, obviamente um juiz ninguém quer. Quem não quer que Deus seja para si coisa alguma, vai ter Deus como juiz, apenas. Quem quer que Deus seja para si um pai que visa a felicidade pelo aperfeiçoamento, aí vai ter também Deus como pai. Mas quem não o quer como pai, quem não o quer como coisa alguma, vai tê-lo como juiz. Faz sentido? Espero que sim. Porque é isto que nós vemos na Bíblia. E uma coisa que temos que entender, Deus disciplina a quem ama. Em Hebreus 12:5 é a passagem do Novo Testamento mais esclarecedora sobre a disciplina de Deus. Esta passagem é ouro para isto. Versículo 5 de Hebreus 12 diz: será que já se esqueceram das palavras de ânimo que Deus vos dirige como seus filhos? Meu filho, considere seriamente a correção do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreender. É que o Senhor corrige aqueles que ama e castiga aqueles a quem tem por filhos. Sujeitem-se, pois, à correção que Deus vos impõe. Deus trata-vos como filhos. Sim, qual é o filho a quem o seu pai não corrige? Se Deus não vos corrige, como faz com todos os seus filhos, então não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Mais ainda, os nossos pais corrigiam-nos e nós continuávamos a respeitá-los. Com muito mais razão, devemos então aceitar as correções do nosso Pai Celestial para obtermos a vida eterna. Os nossos pais terrestres corrigiam-nos conforme achavam justo nesta curta vida, mas o Pai Celestial corrige-nos para nosso próprio bem, a fim de virmos a participar da sua santidade. Claro, ao recebermos uma correção, isso não nos dá alegria, mas sim tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos de paz e de justiça naqueles que a aceitam. Por isso, levantem as vossas mãos cansadas, fortaleçam os vossos joelhos fracos, andem sempre pelos caminhos direitos, para que aquele que anda coxo não fique pior, mas venha a sarar. Para que é que serve a correção de Deus? Vemos aqui, a disciplina de Deus serve para quê? Para obtermos a vida eterna, versículo 9. Versículo 10, para participarmos na santidade de Deus. Deus quer nos moldar para nós participarmos cada vez mais na sua santidade. Sermos santos como Ele é santo. Esse é o objetivo. Claro, ao recebermos uma correção, isso não nos dá alegria nenhuma. Ninguém gosta de ser corrigido. E é normal não gostar. É da massa que nós somos feitos. Não é? Ou é da massa, enfim, contaminada pelo pecado que nós temos. Queremos rejeitar isso. Mas não nos dá prazer. Mas mais tarde, o que é que produz na nossa vida? O que é que produz a correção? Frutos de paz e de justiça. Olhamos para trás e percebemos, eu precisava daquilo, eu precisava de ser corrigido, eu precisava de ter as consequências negativas para o erro que eu cometi, e isso foi bom para mim, para eu não voltar, para eu perceber qual é o caminho, para eu amadurecer. Quem não é corrigido nunca amadurece.
vai sempre ser um menino, vai sempre viver sem consciência, não é? Sem consciência. Então, agora, quem não quer a disciplina de Deus, como diz aqui, não é filho legítimo, não é filho. É o quê? É um bastardo, um filho ilegítimo. Não é filho. É isso que o autor aos Hebreus quer dizer. Não é? Quem rejeita a disciplina de Deus não é filho. Rejeitou o amor de Deus e escolheu o quê? Rejeitou a disciplina corretiva de Deus e escolheu o quê? Escolheu a justiça punitiva. Escolheu ter Deus como juiz. Rejeitou como pai, ficou com o juiz. É só essa a escolha que há. Quem tem Deus como pai não precisa ter medo. Porque Ele é um pai perfeito, perfeitamente equilibrado. Ele não é como a minha professora primária e também não é como aqueles pais no aeroporto. Ele é o equilíbrio perfeito. Então não há razão para ter medo, porque Ele é um pai de amor. E 1 de João 4:16 diz-nos exatamente isso. 1 de João, uma passagem também muito conhecida. Nós sabemos e acreditamos que Deus nos ama. Deus é amor. Aquele que vive no amor permanece em Deus e Deus nele. Deste modo, o amor de Deus torna-se perfeito em nós, a fim de termos confiança no dia do juízo. Pois tal como Ele é, também nós somos neste mundo. O amor não conhece o medo. O amor verdadeiro afasta o medo. Quem tem medo receia o castigo. E por isso quem tem medo não é perfeito no amor. Quem vive no amor de Deus, quem permanece em Deus e Deus permanece nele, tem confiança. Não tem medo do castigo. Porque Deus para ele é primariamente um pai. Sim, Deus não deixa de ser juiz, mas Deus, os seus filhos estão isentos da condenação. Estão perante um Deus que é juiz, mas não têm absolutamente medo nenhum da condenação, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E já agora, como é que nós temos esta segurança? Como é que nós sabemos que não precisamos ter medo? Como é que nós sabemos que o amor de Deus é real? Temos que ir um bocadinho mais atrás em 1 de João 4, no versículo 9, um bocadinho mais atrás. Diz, foi assim que Deus mostrou o seu amor para connosco. Como? Enviou o seu Filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele. E esse amor consiste nisto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho para ser sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Como é que nós temos esta segurança de que Deus nos ama? Porque Ele já provou o seu amor para connosco ao enviar o seu Filho único para morrer por nós, para dar a sua vida por nós e para ser sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus levou sobre si toda a justiça punitiva de Deus. Ele levou sobre si todas as condenações e todas as sentenças de Deus. Jesus levou-as sobre si. A conta, a dívida, a sentença, a pena que estava sobre cada um de nós, tudo isso foi lançado sobre Jesus. E Ele cravou tudo isso na cruz. E essa é a dimensão do amor de Deus. E isso diz-nos o que é que Deus quer ser para nós. Deus não nos quer condenar. Deus quer que sejamos seus filhos e tenhamos toda a confiança diante dele. E então, como filhos, nós temos que entender aquilo que vem à nossa vida neste prisma. Se há dor na nossa vida, se há sofrimento na nossa vida, às vezes muito doloroso, às vezes sem razão aparente, apenas vem, apenas aparece. Nós temos que entender isso. Não vamos pôr em questão o cuidado de Deus para connosco. Não vamos pôr em questão o amor de Deus para connosco. Vamos perceber que através da dor e do sofrimento nós vamos aprender a obediência. Como Jesus aprendeu. Não é? O autor aos Hebreus diz isso. Ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que suportou, por tudo aquilo que sofreu. Obviamente Jesus era perfeitamente obediente. Mas ele teve esse caminho. Jesus fez esse caminho. Ele levou com toda aquela dor, aquele sofrimento. Ele abraçou a cruz. E Ele diz-nos a nós também para abraçarmos a cruz. Ele diz, toma a tua cruz. Abraça isso. Eu sei que eu estou a falar de coisas absolutamente transcendentes.
Isto é completamente sobrenatural. Ninguém gosta da dor. E eu digo isto com muito temor, porque eu também não gosto de dor e não quero. Eu não quero sofrer. Mas quando isso acontece na nossa vida, vamos pensar naquilo que Deus quer ser para nós. Vamos pensar que Deus nos quer disciplinar, discipular, que Deus nos quer moldar, que Deus nos quer aperfeiçoar. E se Ele permite que certas coisas venham sobre a nossa vida, é para nos levar mais longe. Nem sempre esta vida, e nem sempre nós vemos o fruto disso nesta vida, mas nós estamos nesta vida com olhos na eternidade, com olhos na perfeição, e é esse caminho que estamos a fazer. Então, se estamos a colher coisas dolorosas na nossa vida, às vezes são coisas óbvias que têm a ver com comportamentos e decisões nossas. Se eu não tiver cuidado com o que como repetidamente, eu vou ficar doente do estômago. Não é? E digo isto por experiência própria. Não é? Mas às vezes são coisas que nós não percebemos de onde é que vem, porquê é que isto me está a acontecer. Então aí nós temos que olhar para aquilo que Deus deseja ser para nós e não duvidar do seu amor e do seu cuidado por nós. E nos profetas menores nós vemos ambas estas situações a acontecer. A disciplina corretiva e a justiça punitiva, a justiça retributiva de Deus. Deus está a retribuir consequências, Deus está a aplicar justiça ao mal que foi feito. E o próximo profeta, nós chegamos ao último profeta menor antes da destruição de Israel, antes da destruição de Jerusalém, antes da destruição de Judá. São os chamados profetas pré-exílicos, antes do povo de Israel ser remetido ao exílio na Babilónia. E Sofonias, ele profetizou neste contexto. Profetizou no tempo do rei Josias. Foi antes das coisas começarem mesmo a descambar. Antes da destruição chegar. O rei Josias foi um dos melhores daquele tempo. Né? O rei Josias, quem se conhece a história do rei Josias, foi um rei que procurou fazer reformas para Israel voltar aos caminhos do Senhor. Encontraram o livro da lei no templo, foram dar-lhe o livro da lei, ele ficou maravilhado com o livro da lei, então começou a ensinar o livro da lei, e toda a gente, e a corrigir aquilo que estava mal em Israel. Mas Deus sabia que este tempo não ia durar muito, e por isso Sofonias, num tempo em que havia coisas boas a acontecer, em que o povo estava no caminho, ele profetiza desgraça. Porque Deus sabia o que é que ia acontecer a seguir. Ele envia o seu profeta para dizer isso, para falar sobre isso. E Sofonias, ele começa com uma mensagem simpática. Uma mensagem simpática. Sofonias 1, 2, 3. Vou acabar com tudo o que existe sobre a terra. Simpático, não é? Palavra do Senhor. Acabarei com homens e animais, aves do céu e peixes do mar. Acabarei com os malvados e as suas obras escandalosas. Não ficará nenhum ser humano sobre a terra. Palavra do Senhor. Esta mensagem, quando é falada por Sofonias para o povo de Judá, é um exagero. Não é? Naquele contexto era um exagero. É chamada hipérbole, é uma figura de estilo. Não é? Temos que perceber que isto também o estilo literário dos profetas, é poesia. Não é? É um estilo poético. Não é? Então isto é uma hipérbole. Não vai ficar nenhum ser humano sobre a terra. Não é? Nós sabemos que isto não aconteceu. Não é? Mas é uma figura de estilo. Mas quando esta mensagem é falada para nós, no tempo com a revelação que nós temos, não está muito longe da verdade. Não está muito longe da verdade. Porque a verdade, nós conhecemos a revelação da Bíblia e vemos que Deus, Ele vai destruir tudo o que há sobre a terra e vai criar novos céus e nova terra. E Ele está a dar tempo para que, antes disso acontecer, as pessoas todas se arrependam. Porque é vontade de Deus que todos se arrependam. Está escrito em 1 Timóteo. Não é? E Ele está a dar tempo para isso. Mas em Apocalipse nós vemos isso claramente. João vê um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar já não existe. Então Deus vai fazer de novo. Sofonias, ele fala mais sobre isto, sobre esse tempo. Né? E vê-se claramente que isto se aplica não tanto ao contexto de Sofonias, embora também, mas muito mais
muito mais à realidade que nós conhecemos da revelação da Bíblia. Não é? Sofonias 1,14. Aproxima-se o grande dia do Senhor, está a chegar com rapidez. Haverá então gritos de desespero e até os mais fortes chamarão por socorro. Será um dia de castigo terrível, de angústia e de aflição, de ruína e destruição. Será um dia de escuridão e trevas e de nuvens sombrias. É o dia do castigo terrível do Senhor. É o dia da justiça punitiva de Deus. São os profetas da desgraça do Velho Testamento, não é? Isto no Novo Testamento não é nada disto. Não? Por acaso é. Jesus fala exatamente sobre isto em Mateus 24. Jesus disse mais: logo depois daqueles dias de aflição, o sol ficará escuro, a lua deixará de brilhar, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes hão de estremecer. Então é que há de aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra hão de romper em choro e verão o Filho do Homem que vem sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele mandará então os seus anjos ao som de uma grande trombeta para reunirem os escolhidos dos 4 cantos do mundo, desde um extremo ao outro dos céus. Então são palavras de Jesus. Isto não é uma coisa dos profetas da desgraça do Velho Testamento. Este tempo vai chegar. É a justiça retributiva de Deus. É a justiça punitiva de Deus. Deus vai punir o mal. Por isso é que vai haver grande choro. Não é? Deus vai... Aqueles que não quiserem a salvação vão ter a condenação. E é a palavra final de Deus. Aqui já não há tempo para disciplina. Já acabou o tempo da disciplina. Já não vai haver mais disciplina, nem ninguém vai ser mais moldado. O que vai acontecer é apenas a justiça de Deus que se vai consumar. É apenas a sentença do juiz. Mas enquanto há tempo, nós podemos escolher Deus como Pai. Nós podemos escolhê-lo como Pai. Nós podemos nos submeter à sua disciplina. Não temos que ser condenados. Nós podemos escolher ser salvos. E Sofonias 2 diz isso. Sofonias 2, versículo 1. Juntem-se e agarrem-se bem, ó gente desprezível, antes que apareça a sentença e vos arrebate como a palha de um só dia. Antes que vos apanhe o fogo da ira do Senhor e que o seu castigo caia sobre vós. Procurem o Senhor, ó gente humilde, vós que cumpris os seus mandamentos. Procurem ser sempre justos e humildes para poderem ser poupados no dia da ira do Senhor. Então há tempo. Há tempo. Este é o tempo do arrependimento. Esta é a oportunidade que Deus dá para ninguém ser condenado, mas todos poderem ser salvos. Porque em Jesus Cristo há salvação. Nós podemos escolher isso. E Deus para nós passa a ser um Pai e não mais primariamente um juiz. Passa a ser um Pai que exerce a sua disciplina, a sua correção sobre nós para nos levar até à nossa felicidade. Para nos levar num caminho de alegria. Para nos fazer colher frutos de paz e de justiça. Então é isso que Deus quer ser para nós. Quem tiver a humildade de reconhecer que precisa de salvação e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo. É simples. O seu único Senhor e Salvador. Porque não há mais salvação debaixo do céu em mais nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo. E no resto do capítulo 2, Sofonias fala da parte de Deus a nações que não vão ter... são nações que têm o seu julgamento anunciado. Deus avisa estas nações. Desde o oeste, em Gaza, até Moab no leste, da Etiópia no sul, até a Síria no norte. Né? A todas as nações é anunciado isto. É um aviso... mas nós sabemos, pela Bíblia, nós sabemos, por exemplo, no livro de Jonas, que Deus envia Jonas a falar ao Império Assírio, a falar a Nínive, a falar com uma mensagem deste género. Nínive vai ser destruída. Em 40 dias Nínive vai ser destruída. Ele não disse arrependam-se. Ele só anunciou a justiça de Deus. Mas o que é que eles fizeram, o povo de Nínive? Arrependeram-se, ouviram a mensagem, arrependeram-se. E o que é que Deus fez? Poupou-os. Então este aviso é um aviso de justiça, de justiça punitiva de Deus, mas ao qual nós podemos escapar mediante arrependimento, mediante humildade.
E esta disciplina corretiva é o intuito primordial de Deus. É isto que Deus quer. Deus quer ser pai. Deus quer ser pai e não apenas juiz. E vamos entender isto. Vamos entender que Deus, Ele quer partilhar o seu amor. Ele quer partilhar o seu coração connosco. E por isso é que Deus diz à cidade de Jerusalém, em Sofonias 3, eu destruí nações inteiras, 3:6. Eu destruí nações inteiras, deitei por terra as suas torres, enchi de escombros as suas ruas para que ninguém passasse por elas, arrasei as suas cidades para que ninguém mais habite nelas. E eu pensava, talvez agora ela me vá respeitar e aceitar os meus ensinamentos. Ela quem? A cidade de Jerusalém. Desta maneira não será destruída quando tiver que lhe pedir contas. Então este é o intuito de Deus. Não ter de destruir. Deus não tem qualquer prazer em condenar. Deus não tem qualquer prazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nunca tem. Infelizmente, Jerusalém continuou a pecar, e tanto que o profeta diz, os seus habitantes até madrugavam para cometerem as suas maldades. Não só não arrependeram, como ainda foram mais zelosos na sua maldade. Então Deus envia o exército babilónico pela mão do rei Nabucodonosor para varrer a cidade e exercer a sua disciplina, com promessa de restauração, com promessa de que Deus ia continuar a cuidar deles, com promessa de que Deus não os ia deixar sozinhos, porque Ele é um pai que mesmo quando disciplina, e mesmo quando a disciplina é dura, Ele não abandona os seus filhos. E aquelas nações estavam a ser castigadas por ter prejudicado o povo de Israel. Porque Deus cuida dos seus filhos. Ainda quando os seus filhos estão em disciplina, em processo de serem disciplinados, Deus não admite. Deus guarda-os, Deus protege-os. Deus não admite que outros venham pisá-los. Ou se pisam, Deus também tem algo reservado para eles. E não é bonito. E da mesma forma, e a esperança está aqui, da mesma forma que Sofonias começa a pronunciar, todos serão destruídos. E ele termina com outro tipo de anúncio. Ele termina a dizer que os povos serão purificados. Capítulo 3, versículo 9. Então purificarei os lábios dos povos, para que me possam invocar, a mim o Senhor, e me possam servir de comum acordo. Ele deseja purificar os lábios dos povos. É outra hipérbole, não é? Nós sabemos que nem todos vão ser purificados, nem todos vão querer escolher Deus como Pai. Mas é isto que Deus quer fazer. Ele quer purificar todos, para que todos possam ser salvos e todos o possam servir. Que privilégio poder servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esta mensagem era para Jerusalém, mas esta mensagem é para a realidade da qual Jerusalém era uma sombra. Qual é a realidade da qual Jerusalém era uma sombra? A igreja, a nova Jerusalém. Deus está a reunir para si um povo. Deus está a purificar para si um povo de filhos que conhece o seu amor. Deus ele vai varrer a terra de tudo o que é mau. A disciplina dele para Israel era esta. No versículo 11 do capítulo 13, ele disse, naquele dia, Israel, não terás que te envergonhar das más ações com que me ofendeste. Qual dia? O dia depois da disciplina. Depois da disciplina, não tem que haver mais vergonha por causa das más ações. Deus disse, eu vou acabar com as tuas gabarulices tontas e não voltarás às tuas insolências. Vou deixar em ti pessoas humildes e pobres, um resto que confiará no Senhor. Este resto são aqueles que se humilham e escolhem Deus, escolhem ter Deus como Pai. E esse povo é a igreja. Esse povo, a igreja como família de filhos. Porque é isso que a igreja é suposto ser. E quando estamos a falar de igreja assim, não estamos a falar daquilo que é visível na igreja. Não é? Não estamos a falar da igreja em instituição. Porque sabemos que nas igrejas há muita gente, há algumas pessoas, não é? Nem toda a gente é filho de Deus. Nem toda a gente nas igrejas é filho de Deus. Mesmo que pareça, há trigo e há joio. Não é? Mas estamos a falar da igreja invisível. Estamos a falar na igreja invisível, no povo que realmente é a igreja, que realmente é filho de Deus, que realmente escolhe e reconhece a Deus como Pai. E esse tempo trará grande alegria. Enche-te de alegria, termina
termina Deus assim o livro de Sofonias. Enche-te de alegria, cidade de Sião. Grita de júbilo, povo de Israel. Rejubila e exulta com todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor retirou as condenações que pesavam sobre ti e afastou de ti os acusadores. O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti. Já não deves ter medo de nada. Não deves ter medo de nada. Não tenhas medo, cidade de Sião. Não fiques de braços caídos. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele é poderoso e dá-te a vitória. Deus estava a falar isto a um povo que estava prestes a ser disciplinado. Mas com a disciplina, mas mais além da disciplina, vem a promessa de esperança. Vem esta esperança. Não é? Que Deus, Ele tem vitória para nós. Ele tem vitória para nós. Não devemos ter medo de nada, não temos de ter medo de nada, mesmo que sejamos submetidos à sua disciplina. É como nós fazemos com os nossos filhos, quem tem filhos, e é algo óbvio da vida. Quando nós disciplinamos, às vezes é muito desagradável. Quando uma criança vai atravessar a rua sem olhar para os lados, o que é que a gente diz? Ah! E às vezes até, quem é dessa escola de pensamento, não é? Uma palmadinha no rabo para ficar ali a marca, não é? Para ficar ali o choque, para associar a dor ao perigo. Não é? Quem é dessa escola de pensamento? Há quem não seja, não faz mal. Mas a ideia que nós temos é que tem que ser algo desagradável. Um castigo, ficar sem telemóvel, ficar sem tablet. Não é? Tem que ser assim um castigo desagradável para se perceber que não é por ali, que aquilo tem consequências. E nós precisamos disso também da parte de Deus. Nós, filhos, criancinhas pequeninas, diante de um pai soberano e enorme, que sabe todas as coisas, muito mais um pai perfeito ao contrário de nós e ao contrário dos nossos pais. E então nós ficamos em paz, né, diante da sua disciplina. É essa a ideia. Deus quer nos moldar, e é verdade, uma boa parte da disciplina corretiva de Deus, nós não temos que a sofrer. Um pregador, uma vez que eu ouvi, disse que os duros levam mais. Os duros levam mais. Quem desobedece mais, leva mais. Não é? Quem se porta pior, leva mais. Então, quando eu sou menos moldável, eu vou precisar de mais disciplina. Quando eu sou mais moldável, eu vou precisar de menos disciplina. Não é? Se eu sou uma pessoa irritadiça, se calhar Deus vai pôr à minha volta pessoas muito irritantes para eu treinar a minha paciência. E como é que eu vou ver isso? Vou ver isso. Se calhar se Deus não for nada para mim, eu vou ver isso. Isso para mim vai ser aquilo que eu mereço. É só aquilo que eu mereço. Mas se Deus for um pai para mim, isso para mim vai ser... Eu vou ver isso com os olhos de que Deus está-me a dar uma oportunidade de crescimento. Embora seja doloroso e difícil. Então Deus, Ele quer nos levar para aí. Temos a oportunidade de nos chegarmos a Deus. Quem se afasta dele tem um fim muito mais triste. Os que se afastam de mim vou tirá-los da assembleia para o lamaçal, porque descarregaram sobre mim o peso das suas injúrias. Os que não lhe pertencem têm este fim. E a escolha é nossa. Qual é o caminho que queremos seguir? Queremos pertencer a Deus e entender aquilo que vem de difícil sobre a nossa vida como a prova do amor de Deus por nós e a disciplina que Ele está a exercer em nós. Ou queremos ser lançados fora. Ou queremos que Ele não seja nada para nós e ser lançados fora. Deus, Ele dá-nos esses dois caminhos, essas duas escolhas. O que é que nós queremos? Queremos que Deus seja um pai para nós ou queremos que Ele seja apenas um juiz para nós? Se quisermos, Ele tem todo o desejo. Ele deseja ardentemente adotar-nos como filhos. Ele deseja ardentemente cuidar de nós como um pai cuida dos seus filhos. Ele deseja ardentemente derramar o seu amor sobre nós para nós sabermos que temos alguém que cuida de nós e que não estamos sozinhos. No meio das nossas tribulações também. Queremos pertencer a Deus. Queremos fazer parte da sua glória. Como ele diz aqui em Sofonias 3, 19, 20. Deus Deus promete isto a Israel, vai-nos dar renome e glória entre todos os povos da terra. E essa é a oferta de Deus para a igreja. Deus dá-nos vitória,
renome, dá-nos glória, mas para isso nós temos que levar a nossa cruz. Nós temos que agarrar a nossa cruz e aceitar a sua disciplina e fazer esse caminho. O caminho estreito, pouco agradável, mas o caminho da vida e que leva à felicidade. E podemos fazer parte deste povo, desta multidão que Deus vai reunir para si. Uma tal multidão impossível de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Este povo que é a igreja, um povo que João viu em Apocalipse, estavam de pé, vestidos de branco, diante do trono, diante do Cordeiro, tinham ramos de palmeira nas mãos e diziam com voz muito forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Amém? Podemos fazer parte disto e desejamos muito fazer parte disto. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu queria dar algum tempo para nós refletirmos sobre a mensagem e podemos ouvir Deus, podemos ouvir a voz de Deus, podemos ouvir o seu Espírito a falar connosco. Também fazer uma retrospectiva, olhar para a circunstância da nossa vida e entender que Deus continua a cuidar de nós, ainda que estejamos a passar por tempos muito difíceis. Que Deus não deixa de cuidar. Amém. Quem quiser fechar os olhos e termos um tempo de introspecção, de ouvir Deus. Louvado sejas, Senhor. Queremos nós submeter-nos à Tua disciplina, Senhor. Queremos ser cuidados por Ti como um pai cuida dos seus filhos e não deixar nunca de ter esta convicção, esta certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, e só pode entender isso quem é filho, só pode entender isso quem pertence, quem te tem como pai. E eu oro, Pai, para que nos dês para renoves em nós essa revelação e que nós possamos também ser testemunhas dessa revelação àqueles que nos rodeiam, Pai. Oramos, Senhor, por este mundo a caminhar para o abismo. E oramos para que Tu levantes uma igreja, que nos levantes a nós, que nos envies a nós, para espalhar a esperança, para espalhar a palavra da salvação, o evangelho da salvação, a boa notícia, que diz que não precisamos de ser condenados, mas que podemos ser salvos pela salvação que já foi conquistada para nós, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, que possamos ser testemunhas disso, sal e luz neste mundo, levando a luz da esperança e levando a boa notícia e convidando outros a participar e a fazer parte desta multidão impossível de contar. Este resto pobre e humilde que Tu prometeste, que Tu prometes que deixas, que prometes que proteges, prometes que cuidas. Deus, e nós Te louvamos, Senhor, por podermos ser igreja, Te louvamos por Te podemos pertencer e Te dizemos, Senhor, que queremos nos submeter a Ti. Deus, tem misericórdia de nós e perdoa-nos quando nós resistimos e somos rebeldes e endurecemos o nosso coração e queremos fugir da Tua disciplina. Deus, e duvidamos até do Teu cuidado e duvidamos até do Teu amor por nós. Perdoa-nos por isso, Senhor, e coloca-nos no caminho da certeza e da convicção de que Tu nunca nos deixarás, nunca nos desampararás. Serás sempre um pai amoroso para nós, Senhor, que somos Teus filhos. Se realmente cremos em Cristo Jesus, é essa a nossa condição. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.